tudo bem? Hoje o nosso bate-papo vai ser com Roger Campos. Ele é economista e gerente de dados da Loft. Acertei, Roger? Falei certinho? Tá certo, Cris. Bom, quero te agradecer por você ter aceito o convite de estar aqui com a gente hoje para esse bate-papo tão importante sobre um assunto que é preço na comercialização dos imóveis. Né? Vocês estão lançando aí, estão com uma pesquisa inédita que acabou de sair do forno. E eu queria que você explicasse para a gente, né? Aliás, são dois assuntos importantes. Esse da pesquisa e a calculadora, posso dizer assim, que vai precificar os imóveis. É isso? É isso mesmo, Cris. Tá. Então, vamos lá. Isso a gente vai falar no outro momento, no segundo bloco. Fique nos acompanhando. Mas neste primeiro bloco, como é essa diferença que a gente conversou nos bastidores, que pode chegar a 90% diferença de um imóvel para o outro na mesma rua? Assim, Legal. realmente estou impactada. Vamos, né, entender como funciona. E obrigada mais uma vez. Primeiro, obrigado pelo convite, Cris. É um prazer estar aqui falando com você, falar um pouco sobre mercado imobiliário, um assunto que para mim é super importante e que eu passei alguns anos da minha vida estudando. Sou economista com especialização em economia urbana, fiz doutorado em economia urbana também pela Universidade de São Paulo. Então, quando a gente fala de precificação e precificação de imóveis, é super importante a gente falar que estamos falando de que tipo de bem a gente está falando, que é um bem fixo, é imóvel. Então, e aí o que a pesquisa faz? A pesquisa fala, puxa, se é um bem imóvel, o que acontece se eu pegar esse bem imóvel e fazer ele se mover ao longo da rua, tá? Então, a estratégia foi, eu tenho um imóvel específico com 100 metros quadrados, 2 quartos, uma vaga de garagem, e o que a gente fez com ele? Fomos andando com esse mesmo imóvel ao longo da rua. E aí, o que a pesquisa demonstrou para o Rio de Janeiro é que, ao fazer isso, existem ruas que o imóvel pode variar em até 90%. Olha isso. Um exemplo super interessante que eu tenho aqui de cabeça pegamos um imóvel perto do Jardim de Alá e fomos nos aproximando com esse imóvel até perto do Morro do Pavão. O que acontece é que a gente vê que ali próximo do Jardim de Alá, o preço do metro quadrado gira em torno de R$10 mil, e quando ele chega próximo ao Morro do Pavão, esse mesmo imóvel, essa mesma tipologia que eu fui passeando com ela no espaço, nessa mesma rua, ele vai chegar ali em torno de R$8 mil, R$7 mil, tá? Então, o que isso tudo significa? Isso tudo significa que a localização é um fator super relevante quando eu estou falando de um bem imóvel, quando eu estou falando de propriedades imobiliárias. E aí, te cortei, mas só para fazer uma colocação assim, como você mencionou a localização, porque a gente sabe que no mercado imobiliário, todo mundo fala, o mais importante, localização. E na pesquisa você acabou de colocar esse item, mas acredito eu que tenham outros fatores também, claro que a localização deve ser o primeiro. É isso? Nesse apanhado todo que vocês montaram, né, com dados, né, na apuração. Exato. Aqui o que a gente fez, esse exercício, foi pegar um modelo de machine learning desenvolvido aqui pelo time da Loft, tá? Esse modelo, que é um modelo que vai formar a calculadora de preços Loft, que a gente deixou para o próximo bloco. E aí, obviamente, várias variáveis estão dentro desse, para se considerar quando se faz precificação. Mas localização é o mais importante, por quê? Porque a localização, ela tem associada a ela algumas características que são relevantes. O que está associado à localização? Segurança, oferta de bem público, oferta de serviços, né? Oferta de saúde, por exemplo, que é um tipo de serviço, educação, Sim. Acesso ao meio de transporte, então mobilidade. Então, quando eu estou falando de localização,
a gente está falando de acessibilidade no final das contas, acessibilidade ao mercado de trabalho. Então, tem um artigo que eu gosto muito, que o título dele, fazendo uma tradução livre aqui, é Por que os ricos em Paris moram no centro e os ricos americanos em Detroit moram no subúrbio. Então, são padrões específicos de vida e de padrões de imóveis. Então, os ricos, por exemplo, moram no centro no centro de Paris por conta do que a localização oferta para eles ali. Oferta acesso a museus, oferta acesso à torre, acesso a áreas turísticas, etc. Enquanto você vai para o centro, você muda para Detroit, o centro de Detroit ele é derrubado, é um centro que já passou por um processo de degradação e que as famílias se mudaram para o subúrbio, onde ali eles têm mais acesso às amenidades. Então, são essas amenidades que o espaço que está incorporado no espaço, e por estar incorporado no espaço, isso gera valor ao preço do imóvel que fica, obviamente, localizado no espaço. Então, quando eu falo de localização, eu estou falando de toda essa gama de características de amenidades que envolvem, que explicam o preço. Que acabam compondo, né, o preço. E essa diferença que você usou logo no início do nosso bate-papo em relação ao Jardim de Alá com o Morro do Pavão, né, isso que você colocou, exato. Aí você disse que a diferença ali pode chegar a 90%, não é isso? E conforme você vai caminhando, vamos dizer assim, né, como se o imóvel estivesse se movendo. E importante para quem está nos acompanhando, que pelo que você colocou, claro, a comparação tem que ser com o imóvel com a mesma características que eles estavam ao longo da via, né, da rua. E a gente sabe, assim, a Zona Sul aqui no Rio é muito valorizada, a gente tem imóveis também na Barra, tem um trecho da Barra à Orla, tem um trecho no Jardim Oceânico, que está dentro da Barra, né? Mas tem o metrô, tem aquilo que você colocou, né? Da acessibilidade do entorno, de se fazer tudo a pé. Isso tudo na pesquisa, isso é apontado, assim, essas diferenças também aparecem em relação a esses bairros que eu comentei aqui? A pesquisa que inicialmente a gente estava com foco nas ruas. Obviamente, a gente olha assim para uma parte da Zona Oeste do Rio e a gente olha também para a parte da Zona Sul do Rio. Então, quanto mais próximo da Orla, ali em Copacabana, é mais caro do que quando você vai entrando para o bairro, etc. Mas não foi o foco principal, não foi o foco da pesquisa a gente olhar para quais são esses fatores da acessibilidade que estão ali e quais as amenidades desses bairros que estão influenciando, qual é a parcela de explicabilidade dessas amenidades específicas que você citou aí para dentro do preço. Obviamente que quando você avalia um imóvel específico e a localização está ali, como a gente considera na modelagem, né, nos cálculos estatísticos, os imóveis que estão ao redor e para precificar, os imóveis ali já estão incorporando as características que se tem ali, né? Então, nessa pesquisa específica não temos esse foco, mas já fizemos outras, por exemplo, aqui para São Paulo, qual era o efeito de 100 metros sobre o preço dos apartamentos da linha amarela, que é uma linha que sai da Zona Oeste de São Paulo e sobe até a Paulista. Então, quanto mais próximo de algumas estações, o preço do imóvel subia, sobretudo na área mais periférica da Zona Oeste, mas quando você estava perto da Avenida Paulista, que já é uma área mais nobre da cidade, o efeito não era positivo para os imóveis, porque as pessoas que moram numa área que é mais abastada, ela nem utiliza esse tipo de mobilidade. Então, aquilo, ao invés de ser um efeito positivo sobre o imóvel dela, sim, essa amenidade, ela tem um efeito ao contrário para o imóvel. Tá? Então, já para as pessoas que estão mais na periferia, que precisa se locomover para o seu local de trabalho, você morar perto do metrô é uma coisa muito boa, porque você ganha em mobilidade, você ganha menos tempo no trânsito, então sim, isso se reverte em lazer, etc. e tal. Então, como a cidade ela é muito heterogênea, a gente precisa tomar muito cuidado que precificar não é uma tarefa fácil.
Você precisa ter noção dessa heterogeneidade, você precisa ter noção do extrato social que você está falando, assim como você precisa também ter noção do ciclo de vida de que você está falando. Se é uma pessoa solteira que não tem filho, ou se é uma pessoa solteira com filho, ou se é uma pessoa mais no final do ciclo de vida, mais dois senhores vivendo, um casal, ou se você está no ciclo de vida que você vai ter filho, você casou, etc. Então, é uma estratégia que é um pouco... que demanda muito da gente de como que você faz essa análise, tá? Então é isso, essa heterogeneidade que você bem levantou, ela é super importante, e se a gente quiser entender quanto que vale, por exemplo, morar perto do metrô no Rio de Janeiro, a gente precisa fazer uma outra pesquisa para falar disso. Tá, mas eu queria só trazer esse panorama para quem está nos acompanhando, porque, por exemplo, até mesmo para aquele proprietário que tem um imóvel, que possa começar a questionar, nossa, mas por que essa diferença? Né? E a pesquisa, essa pesquisa inédita de vocês que a gente está falando aqui, que vocês estão disponibilizando ao mercado, né, para agora, mostra isso, para que ele tenha esse entendimento, porque assim, às vezes ele entende, mas é aquilo, às vezes a gente fala assim, poxa, mas ali a diferença é tão pequena, por que caiu tanto no preço? Assim, eu estou trazendo a realidade, né, do dia a dia que a gente acompanha. Então é bom você dar esse esclarecimento, assim, porque vocês mapearam várias ruas aqui no Rio, né? E você deu esse primeiro exemplo aí com essa diferença de 90%, mas tem outras também que vai caindo, mas sempre vai ter essa diferença até pela parte, né, que é a que a gente fala assim, isso aqui são os queridinhos, essas aqui são as ruas mais, né, faz parte, essa é a regra do mercado, não é isso? Exato, é um bom ponto, Cris. O solo, a terra, ele tem valor que é o valor de uso dessa terra, né? E esse valor de uso, muitas vezes não, ele está associado com o que tem em cima dessa terra, né? Então, em alguns lugares você tem uma área, que é uma rua, por exemplo, que ela pode estar mais próxima do mar, e o mar é algo muito querido pelas pessoas, sobretudo aí no Rio de Janeiro. E aí você vai se afastando do mar, você vai perdendo o quê? Você perde a vista, você perde o vento, você perde algumas amenidades importantes para quem está mais perto. Então você vai se afastando disso, que a gente pode chamar aqui de âncora de preços. Existem algumas âncoras de preços, né? E o mar, por exemplo, no Rio de Janeiro é uma âncora de preço. Então quando você vai se afastando disso, sim, isso vai explicar o porquê que o preço está derretendo, por assim dizer, entre aspas, né? Então começa com preço alto e você vai se aproximando de um local que, por exemplo, pode ser mais perigoso, por exemplo, isso começa a corroer o valor do imóvel. Ou você vai aproximando de um local que tem muito trânsito, que tem enchente, você começa a derreter o preço desse imóvel. Então é isso. Existem, como você falou, ruas que são queridinhas das pessoas por algum motivo, porque é uma área boêmia, porque é uma área legal de se estar perto. Existem ruas que não são tão queridinhas assim. E aí, obviamente, é um outro departamento de urbanismo, questões de política pública, que a gente não vai entrar aqui. Claro. Mas, exatamente, isso é importante e isso vai refletir no imóvel que você vai comprar para você, e quando você pensar em revender isso, ou para a pessoa que já quer vender. Então ele tem que entender o espaço como um todo. Não basta me dizer que assim, mas o meu imóvel tem 150 metros quadrados, 3 quartos, etc. Não. Isso é super importante também. Mas o que é mais importante disso tudo é entender onde que esse imóvel está inserido. E é isso que a gente quis trazer aqui. Se ele está inserido na Zona Sul, ele vai ter esse valor. Se ele está inserido ali próximo do Jardim de Alá, ele tem X. Se ele está mais próximo do Morro do Pavão, ele tem X menos alguma coisa. E aí, por que tem X menos alguma coisa? É isso que você falou. O que está ao redor? O que eu consigo fazer ao redor daquele meu lugar que eu moro? E a partir daí, os preços vão se formando, porque... e aí as pessoas falam, aqui eu estou mais disposto a pagar X. Aqui eu não estou tão disposto a pagar X. E se eu não estou precificando bem, isso começa a ter alguns problemas dentro do meu portfólio, se aquilo for um investimento, ou se aquilo for para uma imobiliária, ele começa a perder liquidez, todas essas coisas que envolvem o negócio imobiliário.
E até mesmo assim, a pesquisa também, para quem está procurando um imóvel, também vai nortear, porque tem um embasamento, né? Tem uma análise feita, né, por vocês, que assim, que mostra assim, bom, de repente no meu orçamento não se encaixa, mas eu vou saber que na mesma rua tem essa flexibilidade, e se naquele primeiro momento que eu tenho, dá para comprar naquele pedaço, ou não sei, me corrija se eu estiver errada. Também não é só útil para o proprietário, mas para a gente que está procurando um imóvel para comprar, a pesquisa também traz aí um bom balizador, ou não? Exatamente, ótimo balizador, ótimo ponto, porque ela começa a mostrar que é importante falar de preço não somente para quem vende, para as incorporadoras, para as imobiliárias, mas para o próprio consumidor. Ele começa a se educar um pouco de como que funciona a dinâmica do mercado imobiliário e como que funciona a dinâmica da cidade, de que a cidade não tem o mesmo valor por todos os lugares e não tem o mesmo valor nem na mesma rua. Mas se eu tenho uma grande preferência, por exemplo, em morar em determinado bairro, mas aquele determinado ponto e aí aquele bairro ele também é heterogêneo, eu posso entender, puxa, esse bairro ele é importante para mim por algum motivo, sei lá, por rede de apoio, né? É perto da mãe, teve filho, etc. Então, mas eu não consigo morar aqui nessa rua, mas será que eu não consigo morar em outra? Né? E aí você pode ver que sim, se você andar por alguns outros lugares, você vai ver esses preços variando, porque os preços não são homogêneos, eles têm essas variações. Então, esse é um grande ponto, né? Talvez não caiba no meu bolso morar próximo do calçadão no Rio, mas pode caber no meu bolso eu morar 3 quadras para dentro. E ainda assim, por exemplo, eu moro em Copacabana, ando 3 quadras e estou num lugar que eu gostaria de estar. Exatamente, que com isso também faz a pessoa que está em busca fazer essas análises, né? E não tomar aquele susto, aqui custa X e ponto. Com a pesquisa, ele abre um leque, vamos dizer assim, dele fazer essa análise. Então, aqui eu sou leiga, né? Estou discutindo, trouxe você aqui para a gente conversar sobre a pesquisa, para quem está nos acompanhando também entender um pouquinho. E na minha visão, se eu estivesse vendendo um imóvel, excelente. E se eu quisesse comprar também, eu usaria muito a meu favor. E além disso, o que tem mais assim que você acha que também merece destaque você está trazendo aqui para a gente da pesquisa? Eu acho que merece um grande destaque aqui, Cris, porque geralmente o que a gente vê as pesquisas é falar de um bairro específico. O bairro X aumentou 3%, reduziu 2%, etc. Então é sempre muito agregado, né? Mesmo que já seja no nível do bairro, é um baita desafio, um baita trabalho, eu entendo, eu trabalho com isso, fazer isso não é fácil. Mas quando a gente desmembra ainda mais e a gente vai para o local, para o ponto, isso é um grande passo à frente, tá? Porque, de fato, a vida acontece na rua, ela acontece nos pontos que você está, ela não acontece no agregado no bairro, ela não acontece no agregado da cidade. Tanto que, às vezes, tem coisa que acontece do outro lado da cidade que eu não sei, que não me afeta diretamente, mas o que acontece na minha rua me afeta diretamente, né? Então, se eu tenho no final da minha rua, sei lá, uma obra e não sei o que, isso dificulta o acesso. E se essa obra se dura por muito tempo, ou ela é a perder de vista, ou é uma rua que alaga, isso acaba afetando exatamente as propriedades que estão ali. Então, o que eu acho que é super importante dessa pesquisa é a gente dar lançar a luz no nível das ruas, no nível do imóvel, no nível do ponto, e dizer, olha, é importante, ao longo de uma mesma rua você pode ter esse diferencial de preço, e aí como você bem colocou, nesse ponto não me cabe no meu bolso, mas talvez no outro ponto caiba no meu bolso. E ainda assim, eu estou naquele espaço que eu consigo aproveitar de algumas amenidades, de alguns serviços que estão ali colocados para mim. Então, eu acho que o grande foco aqui é a gente falar, nós estamos meio que abrindo essa caixa preta do que é um bairro, tá? Do que tem dentro daquele bairro.
e a gente consegue abrir a caixa preta e falar assim, olha, esse valor que é homogêneo aqui, que é uma média, sei lá, de 5, mas pode ser uma média de 5, mas tem não sei quantos para cima e não sei quantos para baixo, aí chega na média de 5. Aí as pessoas, pô, mas essa média não cabe no meu bolso, mas você está esquecendo a parte de baixo que faz essa média, entendeu? Então, acho que essa é a grande contribuição que a gente traz nesse momento para o mercado, que a gente traz aqui para divulgar com você em primeira mão. Abrimos a caixa preta dos bairros no que tange a imóveis e é assim que as coisas têm se comportado no Rio de Janeiro. E aí, assim, vocês foram no detalhe, né? Porque é o detalhe, as ruas, né, vocês pegaram é como uma coisa de a pinça mesmo, você falou, caixa preta mesmo, né? Para poder quebrar mesmo esse paradigma. E aí, eu vou chamar um pequeno intervalo e no próximo bloco eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa calculadora. A calculadora de precificação, é isso o nome? É a calculadora de preços Loft, é isso. Tá. E aí eu queria que você contasse também, aqui a gente quer assim, escutar como funciona e saber se vai ficar disponível também para quem está buscando um imóvel, enfim, para colocar para vender ou para comprar, e para as imobiliárias. Mas isso você vai responder já já. Fica aí que a gente já volta, hein? Olá, e voltamos com o Roger, que vai contar para a gente agora as novidades dessa calculadora, que eu já vou começar com perguntas. Seguinte, ela pode ser usada, Cristiane, que quer consultar, ou é só focado para consumidor, né? Me expressei mal, ou só para as imobiliárias, ou para as duas, consumidor e imobiliária? A calculadora ela foi criada para esses dois grupos, Cris. Tá. Então, o consumidor que quer entender quanto que vale o seu imóvel pode sim ter acesso ao link no site da Loft. Agora, para uma análise de mais imóveis para comercialização, a gente tem essa calculadora disponível dentro da plataforma que é chamada Vista aqui, e aí o que essas imobiliárias vão ter acesso? Ao preço do imóvel sugerido, ao preço mínimo e ao preço máximo em quais dentro desse intervalo que ele pode variar o preço do imóvel, e também vão ter acesso a comparáveis, a imóveis comparáveis, porque não basta apenas a gente dizer o modelo, a inteligência artificial dizer que o preço sugerido é X e o intervalo é entre X mais 1 e X menos 1, por exemplo. Mas a gente mostra também para as imobiliárias os comparáveis. Olha, onde esse imóvel que você está avaliando, também tem outros imóveis sendo vendidos a esse preço, a esse preço, a esse preço, dentro, obviamente, das características que o imóvel tem, similar ao que eu estou avaliando, e também mostramos, olha, dentro desse raio aqui foram vendidos esses imóveis a esse preço. Ou, se a gente tiver também ali, a gente procura se dentro do mesmo prédio houve transações também. Então, o que isso significa? Não só a gente tem um modelo que precifica, a gente tem uma calculadora de preços que dá a informação do preço, mas também a gente traz evidências do que já ocorreu e do que as pessoas estão ofertando e quanto elas estão pedindo pelos imóveis. Tá, e aí você tocou num assunto também muito importante, que você falou assim, a gente leva em consideração também, às vezes, no mesmo prédio, né, o imóvel, porque até no mesmo prédio também existe essa diferença de uma unidade para outra, certo? A gente falou no primeiro bloco da pesquisa inédita em relação à rua, que até eu estava estudando um pouquinho mais, que vocês falam na pesquisa até que às vezes em menos de 1 quilômetro já pode variar aí 2 vezes, é mais ou menos isso, um pouquinho a mais do preço do imóvel, que a gente acabou não falando, que é tanta coisa para a gente falar em tão pouco tempo, mas isso também me chamou a atenção. E já que você colocou dentro do mesmo prédio, você citou, isso também é importante para quem está nos acompanhando, porque de repente são as características, como você colocou, né, das facilidades, ou até mesmo o que aquele imóvel oferece
armários, ou algo que chame mais atenção. Estou errada? Ou é mais ou menos por aí? É mais ou menos por aí mesmo, Cris. A gente falou muito de localização na horizontal. A gente não pode esquecer que um prédio tem uma localização também na vertical. Embora a horizontal ele continue fixo, você pega o elevador, que é uma das maiores invenções do homem, foi o elevador. Você permitiu que a gente morar um acima do outro. Então, quando eu moro em andares mais elevados, o que eu tenho? Eu tenho vistas diferentes, eu tenho acesso à ventilação pode ser diferente também. Então, eu estou falando de uma localização agora que é vertical. Então, desde o mercado primário, quando você vai comprar um imóvel e o corretor sempre fala para você, é planta baixa, é no andar baixo, ou você quer no andar mais alto. Então, numa cidade, por exemplo, como Rio de Janeiro, que as amenidades naturais são grandes, você está cada vez mais alto, por exemplo, você pode ter acesso a pontos turísticos, vistas a pontos turísticos que outros do mesmo prédio, mas por estar no primeiro andar, não vai ter, né? Então, precificar, de novo, ela é uma atividade que os nossos modelos mentais muitas vezes não conseguem dar conta. E aí a gente precisa ir para usar da máquina, usar do computador, para nos ajudar a fazer um modelo de forma que eu entenda que, puxa, um imóvel que está no andar mais baixo vale menos do que um imóvel que está no andar mais alto. Porque muitas vezes o que pode acontecer é o vizinho de baixo fala, puxa, meu vizinho lá do 18º vendeu por metro quadrado por 20 mil. Eu vou vender aqui no primeiro andar também por 20 mil. Oh. Essa é uma expectativa que não vai ter base no mundo da rua, tá? Quando você for levar ele para vender, o cara vir que o outro vizinho do lado do seu quer vender por 20 mil lá no 18º e você quer vender por 20 mil no primeiro, eu vou comprar no 18º, né? Porque aí, exatamente, é essa comparação que às vezes, como você colocou no primeiro bloco, de abrir essa caixinha, né, a caixa preta, é isso, porque você é o especialista nisso, enfim, eu estou sempre aqui aprendendo, engatinhando, dessa coisa do pensamento mesmo, das interpretações que nós fazemos, porque tem esse lado, a gente tem muito isso do brasileiro ter esse sonho da casa própria, né? A compra do imóvel é uma coisa muito nossa aqui, né? Gente, tem tanta coisa envolvida para a gente tomar decisão que não pode ser por impulso, porque você também está assumindo, às vezes, um compromisso a longo prazo, né? Num financiamento. Claro, tem pessoas que compram à vista, enfim, mas a maioria ainda opta tem que recorrer ao financiamento. Então, não dá para trocar, né, assim, tão rapidinho. Então, eu queria que você colocasse um pouquinho isso, porque, assim, a Loft está dando várias ferramentas tanto para aquela pessoa que está querendo comprar, para quem está querendo colocar um imóvel à venda, para os profissionais que atuam com isso, com os corretores de imóveis, ou seja, cada vez mais esse mercado está se profissionalizando. E informações para quem não é o profissional da área, mas acaba sendo envolvido porque ou está querendo comprar o primeiro imóvel, ou está querendo comprar para investir, né, ou está querendo dar um upgrade. Então, isso é muito importante. Eu queria que se você pudesse colocar essa... Estou errada, né? Porque às vezes a gente vai pelo impulso, né? E aí a gente acaba, né, tanto de um lado ou do outro, fazendo besteira. Aquele proprietário que, de repente, acha que o dele vale 20, chegou uma oferta de repente, 15 por seu andar baixo, né? Aqui a gente está falando de suposições. E eu perdi por achar que eu vou vender, como você deu o exemplo lá do 18º andar, entendeu? E estava dentro da minha realidade, de repente esses 15 já estava até um pouquinho, né? Já ia fazer um bom negócio. No meu modo de pensar, é isso que vocês estão trazendo para que a gente tenha esse olhar também. Exato, Cris, é esse o ponto. Eu dividiria aqui em dois grupos, né? O grupo do proprietário que quer vender e do corretor que quer vender esse imóvel para esse proprietário, e um outro grupo dos compradores, né? Falando um pouco desse grupo aqui do proprietário.
No Brasil, a gente é um país de renda baixa, né? Infelizmente. Então, os imóveis, quem tem um imóvel no Brasil, no geral, esse ativo é o ativo mais importante da carteira dele, tá? Assim, é o que ele gastou mais dinheiro, que ele lutou muito para ter financiamento longo. Aí ele vai vender esse imóvel. Ele precisa de um parâmetro. Puxa, por quanto eu vendo esse imóvel, né? E ele não quer ver desvalorizar o preço do seu imóvel. Todo mundo quer vender o imóvel com preço maior do que comprou, certo? Sim. Só que o mercado imobiliário ele é dinâmico. Às vezes a gente pode ter uma rua, como a gente falou, que essa rua, por algum motivo, ela depreciou o preço dos imóveis que estavam ali. E aí ele chega no corretor e fala, eu quero 20 mil metro quadrado, porque quando eu comprei eu paguei 14 mil há 15 anos. Tudo bem. Só que aquele preço ele não está mais condizente com a realidade daquele momento por conta de N fatores, porque aumentou a oferta naquela região, veio o mercado imobiliário, lançou 2, 3 torres, etc. Então o corretor, precisa dizer para esse proprietário que, puxa, seu imóvel não é esse preço, seu imóvel é outro. Tem um ambiente de desconfiança aqui do proprietário com o corretor, tá? E aí, muitas vezes, o proprietário acha que o corretor está querendo tirar alguma vantagem em cima dele. Ou vender Muitas para vezes vender não. mais rápido, né? Desculpa te interromper, aquela coisa assim, tá fazendo isso, eu botar lá embaixo, vai vender mais rápido. Assim, a gente está querendo justamente esse bate-papo para esclarecer, né? Porque o profissional está ali, vocês têm pesquisa para colocar, né? Para mostrar também, para ter um embasamento, né? Exatamente. Então, o que esse modelo, o que a calculadora de preços vai fazer? Ela vai falar, puxa, olha, você tem essa característica do teu imóvel, 2 quartos, uma sala, área útil de 70 metros quadrados, a idade do teu imóvel é tal, e aí então ele vai te fornecer um preço sugerido. O que isso acontece? O que isso faz? Isso reduz o atrito entre o proprietário e o corretor, tá? Por quê? Porque você tem um modelo, você tem estatística, você tem fatos e fundamentação para dizer que aquele seria o preço de mercado pela calculadora. Não bastasse isso, você tem comparáveis a isso. Fala assim, olha, o teu imóvel, com essa mesma idade, com essa mesma característica, tem imóvel aqui, por exemplo, a 200 metros do seu, que está vendendo a 14 o metro quadrado, não está vendendo a 20 ao preço do metro quadrado. E aí, quando você tem uma má precificação, o que acontece? Você tem atrito no mercado e você gera iliquidez no mercado. Então, pensa, se eu quero comprar, por exemplo, um relógio, esse mesmo relógio, uma loja vende por 1.000, outra loja vende por 1.500, eu vou comprar na de 1.000, porque é o mesmo relógio. Então, quando você precifica bem, você gera o quê? Você gera liquidez no mercado. Sim. Então, e essa liquidez é bom para quem? É bom para o proprietário, que vai ter o dinheiro na mão, porque ele quer vender. É bom para o corretor e para a imobiliária, porque eles vão receber pelo trabalho que eles têm de procurar as pessoas, de fazer o marketing do imóvel, etc. Então, isso gera o quê? Isso gera dinâmica do mercado, isso gera liquidez do mercado. E aí, quando a gente, ainda dentro desse grupo aqui de proprietários e corretores, os corretores também, eles podem ter alguns vieses, tá? Em economia comportamental e nos Estados Unidos tem vários experimentos que fizeram com corretores e avaliadores que demonstram como algumas precificações elas são mal feitas. Por quê? Porque eles se ancoram no passado e aí tomam e dão preço no passado, mas e se o mercado mudou? Não é mais aquele preço. Exato. E se o corretor não conhece aquela região? Aí, o que esses experimentos mostram, que fazem os corretores fazerem testes, etc., é que eles ouvem a opinião de terceiros para dar preço daquele lugar, porque ele não conhece aquele lugar. Aí ele pega a opinião de qualquer pessoa e põe no preço do teu imóvel. Então, o proprietário também fica suscetível a um corretor que não entende muito bem, e como a gente falou, né, são uma gama de coisas que influenciam o preço do imóvel.
o cérebro humano, eles trabalham para quê? Para reduzir gasto de energia. Eu não consigo mentalmente, eu que trabalho com isso há 12 anos, fazer uma conta dessas na minha cabeça, eu não faço, tá? Eu tenho uma ideia do que pode ser, como eu falei, no nível do bairro e tal, mas no nível da rua eu não tenho. E se for de idades diferentes, a gente não tem tão fácil na cabeça. Então, o que a calculadora vem fazer é isso, fala assim, vamos deixar mais transparente, tanto para o proprietário, tanto para o corretor. E aí, se a gente muda para o segundo grupo, que é o grupo de quem está comprando, é importante que quem está comprando também tenha uma boa precificação. Porque se eu precifico esse imóvel muito alto, quando eu vou bater na porta do banco para pedir financiamento, pode ser que minha renda não alcance, né? Porque eu preciso de um nível de renda mínimo, né? Eu posso comprometer até 30% da minha renda com pagamento de crédito imobiliário. Se o meu preço do imóvel está mal precificado e eu quero aquilo, pode ser que eu não tenha capacidade, não caiba no meu bolso. Aí eu deixo de fazer o negócio. Então, é importante para todos os lados envolvidos nesse mercado fazer isso bem feito, né? E aí, pegando, desculpa te cortar de novo, mas também tem um outro detalhe muito importante, que você fala da idade do imóvel, porque isso também, às vezes, as pessoas acabam confundindo, né? Assim, porque às vezes tem um imóvel mais antigo, mas tem uma planta, vamos dizer assim, pode ser a mesma metragem, um pouquinho a mais, mas ele está bem mais, vamos dizer assim, a planta mais generosa no sentido dos quartos, para aquela pessoa que está procurando, do que um imóvel que até tem uma metragem maior, novo, vai me corrigindo se eu estiver errada, e que tem algumas outras características que, para quem aquela pessoa que está procurando, não é interessante. E, de repente, o preço está ali batendo pau a pau no pau, não deveria, ou deveria estar. Vai a minha pergunta para você. Essa pergunta, ela é uma pergunta um pouco mais complexa, porque a idade do imóvel, ela revela alguns padrões, por exemplo, arquitetônico dos imóveis daquele período. Então, é muito incomum você ver a partir dos anos 50, anos 40 no Brasil, imóveis com piscina. Assim, você vai tendo o padrão arquitetônico vai se alterando das pessoas. Academia é algo mais dos anos 90 dentro dos imóveis e tal. Então, quando você tem imóvel mais velho, você já sabe algumas características que aquele imóvel não vai ter. Então, muitas vezes não vai ter sacada gourmet, que é uma coisa recente, não vai ter academias, piscina com raias olímpicas e tal. Então, e aí o que acontece? Muitas vezes, imóveis mais velhos, eles tendem a ter plantas maiores, mas amenidades dentro dos serviços, dentro do condomínio, totalmente diferentes, né? Então, e aí você me pergunta, que é uma coisa que eu já falei algumas vezes, que geralmente os imóveis mais velhos têm um preço do condomínio maior do que os imóveis mais novos, que tem menos coisas ali para oferecer. E sim, porque os imóveis mais velhos, eles têm mais manutenção. Então, eles dão mais manutenção, você tem características ali que vai precisar trocar, questões que vão precisar trocar logo, por exemplo, elevadores, fiações, etc. Isso deixa o preço do imóvel mais caro, o preço do condomínio mais caro, isso dificulta a venda do imóvel. Então, nessa relação de imóvel mais novo e imóvel mais velho, a depender, você tem que buscar aquilo que você quer. Muitas vezes, imóvel mais velho, ele tem uma planta maior, verdade. Mas eles têm serviços dentro do condomínio, quase nada. Então, e aí, se você precisa de serviços dentro do condomínio, você vai ter que optar por uma planta menor. Sim, esses você já descartou, mas aí eu quis trazer esse assunto até para colocar assim, que aí vai depender essa precificação que vocês apresentam, também pode ajudar nesse sentido, que vai estar mais próximo da realidade, tipo assim, olha, tudo bem, a planta é maior e tal, não sei o quê, tem um condomínio, acredito que vocês levem isso também em consideração, mais elevado, mas, de certa forma, se a pessoa não precisa ou não deseja esses outros serviços, não vai usar, este aqui, que é esse mais antigo, está mais de acordo, mas com o preço também praticado de metro quadrado na realidade, e não com aquele, né, o descasamento que eu coloquei no início, né? Exatamente, você tem um preço de mercado ali, né? Então, porque isso é um bom ponto que você levantou. Imóveis mais velhos,
é mais fácil perder a referência dele de mercado. Porque pensa, se for um imóvel que uma pessoa comprou há 20 anos e ele quer vir para mercado agora, né? Então a gente está falando de um ativo que tem 20 anos atrás. Eu preciso, como que eu faço para trazer esse imóvel a esse preço do mercado de hoje, a realidade de hoje? A realidade que essa pessoa comprou há 20 anos não é a mesma realidade que está agora. Então, quando você tem um artifício aqui, que é uma calculadora de preços de imóveis, construída por especialistas de mercado imobiliário, construído por estatísticos, por economistas que fazem isso da vida e que têm experiência, você tem maior certeza de que, como você disse, esse preço está na realidade, ou esse preço, como a gente fala, é o preço de mercado dele, né? Então faz todo sentido. E aí até para o corretor, como a gente colocou, né, veio falando, abrindo o bloco, para ele é uma referência, já que ele... Que aí, como você disse, às vezes ele não tem noção, e aí já vai dar com a calculadora de vocês essa segurança para ele passar para o cliente, né? Exatamente, e a calculadora de preços, como eu falei, ela é na unidade, né? Ela é na propriedade específica. Então eu sei, naquela rua, naquele número, daquele endereço, é aquele preço. Então aquela pesquisa que a gente fez, que a gente comentou no bloco anterior, ela deriva de fato da calculadora. Então foi numa conversa aqui, eu falei, e se a gente pegar o mesmo imóvel e andar com ele pela rua? Como que a gente pega o efeito da localização no imóvel? Então, essa mesma calculadora que a gente fez esse exercício, que a gente fez essa pesquisa e divulgamos aí com você, é a mesma calculadora que os corretores vão ter acesso, que os donos de imobiliárias vão ter acesso, que a população em geral pode ter acesso para fazer a precificação do seu imóvel, né? E uma coisa interessante também aqui, hoje é muito comum home equity, né? Que você usa a sua casa Sim. como um ativo ali que securitiza a sua dívida, que você vai tomar preço lá. Quanto que você vai, quando você vai para o banco e fala assim, minha casa vale 200 mil ou vale 1 milhão, e você não sabe, né? Você vai tomar o que o banco vai te dizer, né? E aí você pode falar, puxa, mas aqui com essa calculadora, o pessoal da Loft, que tem especialização nisso, eles estão dizendo que vale isso aqui. E aí vocês vão acordar ali, né? Algo que vai estar próximo entre o que eles estão falando e o que você vai falando. Então, no limite, você empodera também o tomador de crédito. E por outro lado, também, os bancos que usam isso, a gente tem trabalhado também próximo com o banco, eles vão também utilizar isso para saber como que esse colateral qual que é o valor desse colateral ali para eles, né? Então, então você pode partir da coisa mais simples até a mais complexa com essa ferramenta de algo que é um ativo super importante dentro de uma economia, porque no final do dia todos nós precisamos morar, né? Então, verdade. Todos nós precisamos de uma casa. Ou num apartamento pequenininho, mais compacto, ou no maior, de acordo com a necessidade de cada família, mas a gente precisa ir também, como você colocou, a gente está chegando no finalzinho, até mesmo no home equity, que a gente quer negociar de repente, né? Está precisando, por algum motivo, perder o renda ou quer dar um upgrade na empresa, usar o imóvel que está quitado para ficar como garantia para ter esse empréstimo. E aí, tendo essa referência, como você disse, é mais um empoderamento na hora de negociar, né? Fica melhor. Exato. Então, acho que assim, a gente está num mundo hoje de tecnologia. Então, a gente precisa usar a tecnologia em nosso favor, né? Então, quando a gente consegue pegar essa tecnologia em nosso favor, olhar com os dados de fato, ter profissionais de referência usando esses dados, ter pessoas no mercado que fazem isso, e juntar todas essas expertises e fornecer isso para a sociedade, fornecer isso para o cliente, é um grande passo à frente nesse mercado, e o que a gente espera de fato é que as pessoas usem isso e que façam negócios no final do dia, porque temos um monte de imóveis a serem vendidos, temos um monte de pessoas precisando de imóveis também para comprar,
uma com preço mais, outras com mais possibilidades de compra, outras com menos possibilidades de compra. Importante também dizer, né, que, e aí eu acho importante trazer aqui, é que o novo programa, por exemplo, do governo federal de fomento à habitação vai permitir também a compra de imóveis no mercado secundário. Quem vai precificar esse mercado secundário, né? E aí, o mercado né? secundário são imóveis usados, né? Sim. Então, a gente já tem mais uma utilidade disso. Se você vai pegar um empréstimo subsidiado pelo governo federal e vai comprar, você precisa estar com o imóvel bem precificado também, para você não gastar uma parte desse recurso pagando um imóvel que está fora da realidade, que está Ou fora do preço de perdendo, mercado. desculpa, ou perdendo até o imóvel que ele gostaria se ele não tem essa referência até para negociar, né? Exatamente, exatamente. Então, é isso, é uma ferramenta que busca atender as duas pontas, né? A quem demanda e a quem oferta, atender também ao mercado imobiliário, tanto de mercados de imóveis novos, como de imóveis no mercado secundário, atender ao mercado financeiro, quanto ao mercado imobiliário. Então, ele tem uma múltipla, uma múltipla dimensão aqui que a gente quer abarcar e que a gente quer trabalhar, que a gente quer conversar com esses players do mercado também, para juntos a gente fazer uma boa utilização dessa ferramenta da calculadora de preços e assim destravar mais negócios, né? Então a ideia é destravar mais negócios, porque quando a gente destrava mais negócios, a gente gera liquidez, e quando a gente gera liquidez, a economia gira, né? E aí a economia girar, tem mais emprego, e vamos todos com esse efeito de encadeamento que a gente sabe que existe numa economia de redes como é a nossa. Tá, com certeza. Quero te agradecer mais uma vez. Chegamos ao final, que você possa voltar mais vezes com novos lançamentos, novas pesquisas sobre a tecnologia a favor do mercado imobiliário. Obrigada, viu? Muito obrigado, Cris, pelo convite. Estou à disposição. Bom, ficamos aqui no finalzinho, terminamos com essas duas informações. Como precificar, né, como saber como é que compõe o preço do imóvel e a calculadora. Se tiverem algumas dúvidas, mande no meu Instagram que eu envio para o Roger responder, não é isso? Estou aqui à disposição, só encaminhar. Tá bom. Obrigada, gente. Até a próxima semana. Tchau, tchau.